Ele morreu salvando uma criança. Mas isso não foi suficiente. No pós-vida, ele terá que enfrentar 7 julgamentos para merecer uma segunda chance. Agora deixa eu te contar essa história até o final. Kim Jong-hong é um jovem bombeiro extremamente corajoso. Durante um incêndio violento em um prédio alto, ele se lança do topo do edifício em chamas para salvar uma garotinha presa lá em cima. Kim amortece a queda com o próprio corpo, recebendo todo o impacto. Mesmo gravemente ferido, ele se levanta rapidamente e corre até a criança para verificar se ela está bem. Logo, os pais da menina chegam desesperados, a abraçam e a levam embora. Kim tenta falar com ela e pergunta seu nome, mas a menina não responde. Ela simplesmente vai embora com a família, sem sequer olhar para ele ou agradecer. Nesse momento, Kim sente algo estranho. O ambiente ao redor parece o mesmo, mas ao mesmo tempo tudo está diferente. Distante, silencioso demais. O ar muda. Então ele escuta alguém chamando seu nome. Ao se virar, ele vê um homem e uma mulher bem vestidos, com expressões calmas e sorrisos gentis. Pelo canto do olho, Kim percebe vários de seus colegas bombeiros reunidos em volta de um corpo coberto no chão. Quando ele olha com atenção, entra em choque. O corpo é o dele. Desesperado e sem entender o que está acontecendo, Kim entra em pânico. O homem e a mulher se aproximam e se apresentam como Aiwan e Deok-chan, 2 dos 3 guardiões do além. Eles explicam que irão guiá-lo através dos 7 julgamentos do pós-vida. Eles revelam que Kim morreu no dia 28 de abril de 2017, exatamente no horário certo. Em choque, Kim implora por uma última chance de ver sua mãe. Porém, antes que possa reagir, ele é puxado à força por um portal e levado para o submundo, diante dos portões dos 7 infernos. Diante dos portões, Kim conhece o terceiro guardião, Kang Gi-hin, o mais respeitado entre eles. Kang Gi-hin já havia guiado com sucesso 47 almas pelos 7 julgamentos ao longo de 1000 anos. Ao se aproximarem da entrada, Deok-chan apresenta o bilhete de Kim para os julgamentos e fica surpresa ao ler que ele é um Paragon, alguém que viveu uma vida justa e morreu de forma honrada. Ela explica que Kim é o primeiro Paragon 422 anos e que isso lhe dá maior chance possível de completar os 7 julgamentos dentro do limite de 49 dias e, assim, poder reencarnar. O primeiro destino é o inferno do assassinato. Ali são julgadas almas que tiraram vidas injustamente ou causaram mortes de forma indireta. Kim é levado diante do rei juiz Byung-seong. 2 promotores do submundo leem as acusações, afirmando que Kim abandonou um colega ferido dentro de um prédio em chamas. Segundo eles, Kim teria tido tempo suficiente para voltar e resgatá-lo, mas escolheu deixá-lo para trás, o que resultou na morte do bombeiro quando o prédio desabou. A acusação pede a condenação por homicídio culposo, com punição de 50 anos de tortura no inferno do assassinato. Kang Gi-hin assume a defesa de Kim e reproduz a cena do incêndio. Ele mostra que Kim tentou ajudar o colega, mas foi interrompido pelos gritos de outras vítimas presas no prédio. O próprio colega pediu que Kim salvasse os outros primeiro e voltasse depois. Kim salvou todas as pessoas restantes e retornou para buscar o amigo. Mas já era tarde demais. O fogo consumiu tudo e o prédio desabou. Kang Gi-hin argumenta que Kim salvou 8 vidas em troca de uma perda inevitável, e que puni-lo seria injusto. O rei concorda, absolve Kim e o reconhece como um verdadeiro herói. Os guardiões conduzem Kim ao inferno da indolência, um lugar que parece um paraíso, com paisagens belas e tranquilas, porém, logo atrás de uma enorme cachoeira.
Almas condenadas são esmagadas por uma gigantesca engrenagem giratória. Aqueles que tentam fugir pela água cristalina são despedaçados por piranhas com dentes afiados como lâminas. Diante da rainha Tiagong, Kim precisa provar que não foi preguiçoso nem arrogante em vida. Os guardiões apresentam todo o trabalho duro que Kim realizou como bombeiro, ajudando pessoas sem pensar em si mesmo. A rainha fica impressionada e pergunta o que o motivava a fazer tudo aquilo. Kim responde, de forma simples, que fazia por dinheiro. Irritada, a rainha afirma que o dinheiro era o deus que Kim adorava e ordena que ele seja jogado além da cachoeira. Quando Kim está prestes a cair, Kang-in e Aiwan intervêm. Kang-in pede que a rainha reveja a vida de Kim sob outra perspectiva. Ele mostra que, além do trabalho como bombeiro, Kim fazia vários bicos à noite e trabalhava nos fins de semana, sem descanso algum. Tudo isso para sustentar sua mãe gravemente doente e seu irmão mais novo, que estudava para se tornar juiz. Kang-in conclui dizendo que, se Kim não tivesse feito tudo isso, sua família não estaria viva. Comovida, a rainha decide absolvê-lo, reconhecendo que ele trabalhou por um motivo altruísta. Durante o caminho, o grupo é atacado por monstros do submundo. Aiwan explica que isso significa que um parente próximo de Kim morreu e se tornou um espírito vingativo. Kim teme que seja sua mãe. Kang-in parte para o mundo dos vivos investigar. Enquanto isso, Kim enfrenta o inferno da mentira. Ele é acusado de falsificar 98 cartas escritas para os filhos de colegas bombeiros falecidos. Um caso específico é apresentado. Kim escreveu cartas para a pequena Jean, fingindo ser o pai morto dela, para confortá-la. Questionado sobre a dor que isso poderia causar quando a verdade viesse à tona, Kim fica sem resposta e quase perde a língua como punição. Deok-chan o defende, revelando que Kim também escrevia cartas falsas para sua própria mãe, inventando uma vida feliz, esposa e filho que nunca existiram. Essas mentiras deram força à mãe durante sua doença. Ao ver o impacto positivo dessas cartas, o juiz o absolve. Kang-in descobre que o espírito vingativo é, na verdade, Soul-hong. O irmão de Kim, ele havia sido morto no exército e enterrado vivo para encobrir um acidente. Kang-in decide não destruir o espírito, mas ajuda-o a abandonar o ódio. Nos julgamentos finais, Kim enfrenta o inferno da violência e o da impiedade filial. Ele confessa que, 15 anos antes, tentou matar sua mãe para poupá-la do sofrimento da doença e da miséria. Seu irmão tentou impedi-lo, e Kim o espancou antes de fugir de casa, carregando culpa pelo resto da vida. No julgamento final, o rei Yeonra revela que a mãe de Kim sabia de tudo. Ela fingiu dormir, disposta a se sacrificar pelos filhos. Ao descobrir isso, Kim desaba e pede punição. Porém, no espelho do karma, Surran perdoa o irmão e explica à mãe que Kim nunca os abandonou, mas trabalhou até a morte para sustentá-los. A mãe, pela primeira vez, fala e assume a culpa, dizendo que tudo aconteceu porque ela não foi uma boa mãe. Diante disso, o rei declara que não há mais pecados a serem julgados. Um pecado perdoado no mundo dos vivos não pode ser punido no além. Kim recebe o direito de reencarnar. Antes de partir, Kang-in entrega à mãe de Kim a panela de arroz que ele havia comprado. Dentro, ela encontra a última carta. Ao lê-la, ela sorri. Vem!